Olá pessoal, eu sou o Fred Sauer e estou aqui mais uma vez aí gravando uma revisão para a nossa prova V1, né, da disciplina de Arquitetura de Redes da Unicarioca, né, para tentar maximizar o nosso tempo em sala de aula, né, um tempo precioso. Então, naturalmente, o que a gente puder fazer com essa modalidade, né, de metodologia de ensino, que a gente chama de metodologia ativa, nós vamos aplicar aí para tentar aumentar o rendimento dos nossos alunos, ok? Bom, então o que eu fiz? Eu organizei essa apresentação de acordo com a prova, né? E de acordo com os objetivos. Nada disso é quebra de sigilo ou algum tipo de facilitação que eu estaria fazendo por vocês, porque eu só estou documentando o que já está no AVA, né? De uma forma um pouco mais complexa, mais inteira, mas nós já temos todos os objetivos da disciplina descritos lá no AVA, então eu vou apenas agora associar esses objetivos da disciplina, todos eles foram atendidos, né? Todos eles foram cobertos nas nossas questões de prova, aproveitando para fazer uma breve revisão dos assuntos que já foram discutidos em sala de aula, ok? Bom, então nossa primeira questão, ela vai abordar o assunto, o tópico, né, do nosso programa, arquitetura em camadas. Né? Então nós sabemos, discutimos em sala de aula, que as arquiteturas em camadas surgiram na década de 80 com o objetivo de padronizar as soluções de mercado, né, para evitar o problema que existia, que era de incompatibilidade muitas vezes entre dois produtos muito similares, muito parecidos, de um mesmo fabricante, né, em função da organização monolítica, né, das soluções, que fazia com que elas fossem completamente incompatíveis entre elas. Então, as arquiteturas em camadas, elas têm essa vantagem, né, de permitir uma modularização e principalmente uma definição do que cada camada deve fazer, sem dizer como fazer. Então, o simples fato de eu dizer que eu tenho um sistema operacional compatível com o TCP/IP, como é o caso do Windows, do Mac, do Android e de tantos outros sistemas que são aparentemente muito heterogêneos, mas que têm similaridades garantidas pelo fato de estarem todos eles baseados na arquitetura em camadas TCP/IP. Né? Então essa foi a grande vantagem que foi idealizada décadas atrás e hoje nós temos no mercado uma total interconectividade, né, entre os dispositivos por conta da perseguição dos objetivos das arquiteturas em camadas. Bom, então essa questão ela vai abordar as funções de cada camada e também os conceitos de serviço, protocolo e interface. Então, só fazendo aqui uma rápida revisão. Primeiro, a questão das funcionalidades de cada camada. No caso aqui, falando da arquitetura TCP/IP. Né? A próxima questão a gente vai falar sobre a arquitetura OSI, a modelo OSI. Né? Então, na arquitetura TCP/IP, nós temos apenas 4 camadas. Né? Esse é o modelo original, o modelo padrão do TCP/IP, o modelo didático. É um modelo de 5 camadas, mas que, na realidade, é uma solução híbrida entre a arquitetura TCP/IP e a arquitetura I3E 802. Né? Então, pensando na arquitetura TCP/IP pura, né, a arquitetura internet, nós teríamos uma camada de acesso à rede, né, eles chamam ali de interface à rede, né, que basicamente pega as partes física e de enlace, né, ou seja, a camada física é responsável apenas pela codificação e decodificação dos bits lógicos, dos zeros e uns, em símbolos físicos capazes de representar esses bits. E no caso da camada de enlace, a responsabilidade pela comunicação nó a nó, ponto a ponto. E durante essa comunicação, garantir a identificação e a eliminação de erros, porventura, ocorridos na camada física. Ok? No modelo OSI é sutilmente diferente, se fala inclusive em recuperação de erros, se fala em controle de fluxo, mas porque naturalmente o modelo OSI é um modelo mais complexo, mais abrangente e tudo mais. Na internet, de uma maneira geral, não há nenhum tipo de controle de fluxo, e muito menos de recuperação de erros na camada de enlace. Bom, passando para a próxima camada, sempre nessa abordagem bottom-up, né, de baixo para cima, nós temos a camada internet, né, ou camada IP.
que é uma camada connectionless, ou seja, uma camada não orientada à conexão. Não há nenhum tipo de caminho físico estabelecido entre os nós. Ou seja, os pacotes eles podem passar por diversos caminhos diferentes, eles podem ser duplicados, eles podem ser descartados. Então, o que se diz é que a rede faz um serviço de melhor esforço, best effort, como vocês podem ver aí no desenho que eu coloquei, tá certo? Então, a entrega dos pacotes, ela não é garantida na rede, o que significa dizer que, caso a minha aplicação demande confiabilidade, como é o caso, né, das aplicações baseadas em texto, né, então nós vamos usar um transporte orientado à conexão, que é o caso do TCP. Né? No caso do UDP, a única funcionalidade compartilhada entre os dois protocolos, nós vamos ver isso mais adiante, é a multiplexação de conexão de rede. Né? Quer dizer, eu tenho um único IP, uma única interface de rede, mas eu posso ter várias aplicações compartilhando essa rede. Isso acontece graças aos protocolos de transporte TCP ou UDP, né? O que eu estiver usando, no caso, para a minha aplicação. Então, se o protocolo de transporte for confiável, ou seja, for o TCP, eu tenho recuperação de erro. No caso do UDP, o máximo que eu tenho é um controle de erro por checksum, é apenas uma capacidade de identificação da integridade ou não, né, da unidade de dados recebida, que pode naturalmente ocasionar o descarte dessa unidade de dados ainda na camada de transporte, mas sem nenhum tipo de recuperação no caso do UDP. Né? E temos ali na camada de aplicação, né, os protocolos que representam o nosso universo, né, de acesso à internet. Protocolos de correio eletrônico, protocolos web, né, entre outros protocolos. Mas nós não podemos esquecer, como vamos ver no próximo slide, né, na próxima questão, que a camada de aplicação do TCP/IP ela aborda também as funcionalidades de apresentação e de sessão do modelo OSI. Né? No caso da apresentação, nós temos funcionalidades de transformação de dados, né? O computador ele recebe caracteres através do teclado e logo na camada de apresentação converte esses caracteres para zeros e uns através do código ASCII. Além disso, também podemos ter transformações como aplicação de criptologia e compactação de dados, tudo isso na camada de apresentação. A camada de sessão é responsável pela sincronização da comunicação entre nós na rede, né? Clientes e servidores, né? Ou peer-to-peer. E essa sincronização ela é feita tipicamente através de tokens, ou seja, mensagens de passagem de vez na comunicação, né? Como é o caso de um login e uma senha, em que você precisa primeiro saber se o usuário existe no sistema para depois verificar a sua senha, ok? Existe uma ordem lógica entre essas comunicações. Bom, além desse conceito importante para a resolução da questão, tem também os conceitos, né, que estão entrelaçados de serviço, protocolo e interface. Esses conceitos eles foram definidos por ocasião da definição dos modelos em camadas, porque, por padrão, uma camada N ela sempre presta serviços para a camada superior a ela, camada N mais 1. Esse serviço, que é uma funcionalidade, né, como por exemplo a questão da confiabilidade oferecida eventualmente pela camada de transporte com o TCP, é um serviço oferecido para a aplicação, para a camada que está acima dela. Então a aplicação ela não vai se preocupar com, digamos, a identificação de pedaços perdidos da mensagem, porque isso já foi garantido pelo TCP. Vai simplesmente se preocupar com a apresentação da mensagem, ok? Então, os serviços eles são as funcionalidades que são prestadas por uma camada para a camada superior, sempre entre camadas adjacentes, camadas que estão em contato direto, e esse serviço ele é prestado através da troca de mensagens e respostas padronizadas também, né? Através de interfaces, que são pontos abstratos de comunicação entre essas entidades pares. Nós até denominamos esses pontos abstratos de SAPs, SAPs, né? Service Access Points, né? Que são os pontos de comunicação entre as camadas adjacentes. O outro conceito importante dentro desse universo é o conceito de protocolo, que é o conjunto de regras e mensagens de comunicação entre o que nós chamamos de entidades pares, ou seja, entidades irmãs, idênticas,
entre nós que estão remotamente se comunicando. Então, por exemplo, se eu tenho o FTP client de um lado, eu tenho o FTP server do outro, e eu tenho mensagens que são reconhecidas e processadas, né, definidas dentro do contexto de um protocolo chamado FTP. Por mais que nós saibamos que essa mensagem ela vai ser encapsulada em camadas inferiores até chegar no meio físico e ser transmitida através de um meio de comunicação, ao chegar no seu destino, essas mensagens vão ser desencapsuladas e quando chegar na entidade FTP do outro lado, ela vai ser processada como se tivesse sido entregue diretamente pelo cliente, certo? Então é um mundo de grande abstração, mas que funciona direitinho e no qual está baseada toda a nossa internet, ok? Bom, a próxima questão, a segunda questão, ela vai se aprofundar um pouco mais nas funções de cada camada. E aí, para isso, é mais interessante a gente discutir em cima do modelo OSI. Né? O modelo OSI é um modelo de 7 camadas, já decoramos aí a palavra mágica, né? A FERTSA, que é o acrônimo das camadas, né? Desde a camada física até a camada de aplicação. Né? Então, é física, enlace, rede, transporte, seção, apresentação e aplicação, tá certo? Onde cada camada faz uma tarefa completamente distinta das demais. Né? Então, lá na camada física, eu tenho todo o processo de codificação e decodificação de bits. Na camada de enlace, eu tenho a comunicação nó a nó, quer dizer, a comunicação que é feita entre os vários pontos de comunicação fim a fim. Lembrando sempre que na camada de enlace, no TCP/IP, eu tenho apenas a detecção e a eliminação de erros porventura ocorridos, e no modelo OSI eu tenho a possibilidade de se fazer a recuperação desses erros. Isso está presente, por exemplo, na arquitetura x25, né, onde existe no nível de enlace todo um processo de controle de fluxo e também um processo de recuperação. Mas é uma exceção. De uma maneira geral, não devemos considerar isso como uma funcionalidade presente em todas as arquiteturas, certo? Bom, na camada de rede, nós temos o endereçamento lógico das estações, ou seja, uma forma de representação unívoca de qualquer host na rede, certo? E nós temos também o roteamento dos pacotes, ou seja, a escolha dos caminhos para que pacotes possam chegar aos seus respectivos destinos, certo? Então é uma camada muito simples, mas que tem uma função extremamente importante, que é de garantir que os pacotes vão ser entregues, ainda que fora de ordem, ainda que descartados e muitas vezes até replicados, tá certo? No caso do modelo OSI, nós temos a possibilidade da rede orientada à conexão, mas isso aí é algo que nunca foi implementado na prática. A camada de transporte é a responsável pela confiabilidade, né? Então ela faz segmentação de dados, ela faz recuperação de pacotes perdidos, ela faz a numeração dos pacotes, ela faz o controle de fluxo através do mecanismo de janela deslizante, ou seja, se a rede começar a congestionar, a entidade de destino ela vai sinalizar a perda de pacotes através do pedido de retransmissão e, naturalmente, por conta disso, a entidade transmissora vai reduzir a sua taxa de transmissão com o objetivo de adaptar a sua conexão, né, o seu envio de dados à realidade do meio físico, né, porque, inevitavelmente, a perda de pacotes é ruim para todos que estão envolvidos. Tá certo? Bom, a camada de sessão, como eu já falei, é responsável pelo diálogo, né? E a principal ferramenta de controle do diálogo são os chamados tokens de sessão, né? Onde você tem ali uma passagem de responsabilidade pela comunicação naquele momento, né? Então você tem uma ordem, um controle dessa comunicação que é feito dentro do contexto de uma camada de sessão. Camada de apresentação, como eu falei já no slide anterior, faz a manipulação dos dados, né? A criptografia, a compactação faz parte disso, mas principalmente a conversão de dados para um formato inteligível, né, para o ser humano, ok? E a aplicação seria basicamente apenas uma camada de fornecimento de uma interface para o nosso usuário. Bom, terceira questão, ela aborda os sockets, né? Os sockets, eles são, na verdade, o grande segredo do sucesso
da arquitetura internet, da arquitetura TCP/IP. Por quê? Porque os sockets eles estabelecem um ponto abstrato de comunicação entre dois hosts da internet, aonde o número da porta permite selecionar a aplicação desejada. Então, por exemplo, a gente está acostumado já no nosso dia a dia a memorizar coisas como, por exemplo, porta 80 é o protocolo HTTP, é web, é navegação web. Porta 443 também é a mesma coisa, só que seguro, né, com criptografia e autenticação de todos os pacotes. O 23 é o Telnet, o 22 é o SSH, 53 é o DNS, enfim. Né? Na nossa atividade cotidiana, a gente acaba memorizando números padronizados para determinadas aplicações, né? Mas é importante, mais além disso, entender o conceito de socket. Né? E aí o que acontece? Os sockets eles podem ser baseados ou no protocolo TCP ou no protocolo UDP. É isso mesmo, quer dizer, na verdade, quando eu estou me comunicando via UDP, eu tenho também a modalidade socket, porque o que é o socket? O socket é uma associação entre um IP e uma porta. E no cabeçalho do UDP eu tenho, com toda a sua simplicidade, mas eu tenho lá os números de porta, né, que é praticamente, além disso, e o checksum são as únicas duas, né, semelhanças entre o TCP e o UDP, em termos de formato de cabeçalho, o número da porta e o checksum da unidade de dados que está sendo conduzida, tá certo? Agora, o TCP, no caso do socket, ele vai te dar muito mais controle, porque ele vai, primeiro, estabelecer uma conexão, né? O estabelecimento dessa conexão garante a existência de um TCB, um Transmission Control Block, que é um conjunto de recursos para que essa comunicação ocorra. Memória, buffers, enfim, uma série de recursos computacionais para que essa comunicação ocorra de forma confiável, né? Então, por exemplo, aqui nós temos um quadro, né, que mostra aí as diferenças, as características distintas entre TCP e UDP. A outra coisa, eu peço desculpas a vocês por estar usando material em inglês aqui, mas na internet não tem nada que preste em português. Então, em inglês a gente tem uma facilidade muito maior de encontrar material de boa qualidade, né? E como o inglês, na verdade, para nós aí é uma coisa praticamente faz parte, né, do nosso universo, precisamos conhecer inglês, pelo menos o inglês técnico, então eu acho que está valendo, né? Então vamos lá. TCP, enquanto o TCP ele mantém o controle dos pacotes perdidos, o UDP não mantém absolutamente controle nenhum. Ele não tem nem como detectar que pacotes foram perdidos. Tá? Ainda uma aplicação que seja executada em cima de UDP, né, ela terá que fazer isso. Ela terá que controlar eventuais pacotes perdidos. Né? A gente vai ver mais adiante que existem protocolos auxiliares para que isso possa ser feito, como é o caso, por exemplo, do RTP e o RTCP. Tá certo? Real Time Transport Protocol. Eu vou falar para vocês, a gente vai falar sobre isso em sala de aula mais adiante, certo? Bom, no caso do TCP, ele garante que pacotes perdidos são reenviados ou então você vai ter um erro na comunicação, certo? Segunda linha, o TCP ele adiciona número de sequência aos pacotes, ou seja, ele pode reordenar pacotes que chegaram fora de ordem. E o UDP não tem sequer um campo para número de sequência, então não tem como fazer esse controle. O TCP, olha, essa terceira linha talvez seja mais importante para vocês, inclusive lá na nossa nona questão discursiva, tá? O TCP, ele tem naturalmente um desempenho mais baixo, pior, ele acrescenta lag, né? Acrescenta latência, devido a todos os seus controles. O UDP é muito mais rápido, porque ele não tem funcionalidades adicionais. Então, quando você for escolher o protocolo de transporte para a sua aplicação, o que você tem que questionar é: eu preciso dessas funcionalidades do TCP? Porque elas não são selecionáveis. Você vai ter que, usando o TCP, vai ter que suportar todas essas funcionalidades, ou seja, recuperação de pacotes perdidos, por mais que aquele pacote seja irrelevante para a sua transmissão, como por exemplo um pixel de cor numa tela de milhões de pixels, né? Você vai parar a apresentação para pedir a retransmissão daquele pixel perdido com o TCP, então você tem que questionar se aquilo realmente é importante para a sua aplicação ou se a rapidez da aplicação é mais importante, tá certo?
Bom, o TCP, naturalmente, ele vai requerer mais recursos computacionais, vai precisar de memória, vai precisar de buffers e tudo mais, enquanto o UDP não vai requisitar grandes recursos, tá certo? Basicamente, apenas um buffer local momentâneo para receber aquele pacote, que naturalmente é feito em nível de hardware até, não chega nem a comprometer o meu sistema operacional, tá certo? E temos aí alguns exemplos, né? Vocês podem observar HTTP, HTTPS, FTP e alguns jogos, né? Alguns jogos onde, por exemplo, a rapidez, você não tem, por exemplo, interação entre jogadores que demande tempo, né, na rapidez, como é o caso dos jogos de futebol e tudo mais, onde você vai precisar ter menos tempo, senão o jogo fica inviável. Usar o TCP num jogo como FIFA para parte dinâmica do jogo seria muito ruim, né, para o resultado final do teu jogo. Inclusive ele fala isso do outro lado, né? Tá? Quais são as aplicações que usam o DP? O DNS, porque o DNS, você faz um pedido de requisição, de resolução, de endereço, se você não conseguir obter, pede de novo, né? O próprio DHCP, a mesma coisa, você pede o IP para a rede, se não receber resposta, você vai configurar uma pipa, vai tentar se comunicar com a pipa, enquanto isso vai continuar tentando um outro endereço IP. Telefonia IP é fundamental, eu vi alguns sites em português, meu Deus, falando besteira, que telefonia IP é feita em cima de TCP, nunca. É claro que existe uma parte da telefonia IP, que é o controle da comunicação, o controle da sessão, para saber quantos minutos você falou, quanto você consumiu de banda e tudo mais. Essa parte, ela naturalmente pode ser feita, deve, né, ser feita em cima de TCP, tá certo? A gente chama isso de controle da sinalização da comunicação. Mas a telefonia IP em si, a comunicação, a voz, ela é feita em cima de UDP. Esse quadro está ótimo, está excelente, vamos nos basear nele, tá certo? E como ele diz lá na última linha, vários jogos de computador usam o DP. Então, na realidade, um jogo de computador bem feito, né, ele vai combinar, né, funcionalidades em cima de TCP com outras funcionalidades em cima de UDP. Lembrem-se disso para a nossa questão discursiva, na questão número 9, ok? Bom, outra questão interessante é a seguinte, uma vez falando agora de TCP, né? O TCP ele tem uma máquina de estados, ou seja, ele tem um controle, né, da conexão. Então, por exemplo, você está lá com um servidor, o servidor ele está no ar, servidor web, por exemplo, quando você bota ele no ar, ele fica em estado de listen, como vocês podem ver aí na figura. Né? Se você der o comando lá netstat espaço -NA, você vai ver que você tem várias conexões lá em estado de listening, né? Aguardando o pedido. Conexões não, vários sockets em estado de listening, né? Então, tão logo você receba um pedido de conexão, que é a mensagem sim, né? Existe um handshake, sim, sim, mais ACK, ACK, nós vamos ver isso mais adiante. Aí ele passa para o estado de established, né? Que significa a conexão está estabelecida. Então, a partir desse momento, desse ponto established, eu posso enviar e receber dados, porque as conexões TCP elas são bidirecionais. Então, eu posso transmitir e enviar dados por uma única conexão TCP que foi estabelecida. Bom, isso pode ser encerrado por um estouro de timeout, né, por digamos, uma passagem, né, de tempo sem atividade, né, e entra lá em close wait, por exemplo, ou você pode receber um pedido de encerramento de conexão através de uma mensagem fim, tá certo? Então essa máquina de estados aí, ela explica a nossa tela, né, de controle de sockets que é obtida através da linha de comando, né, do shell netstat -NA ou -AN, tanto faz, ok? Bom, quarta questão, conhecer os principais resource records do DNS. Eu já disse a vocês que o DNS ele tem mais de 30 resource records, né? Mas nós vamos aqui nos focar apenas nos mais importantes, que são aqueles que sempre caem em concurso, são aqueles cujos símbolos, né, cujas letras que identificam os resource records, até nas mensagens DNS, não são assim tão intuitivas, né? Então temos aqui uma tabelinha muito bem feitinha, né, onde tem os principais. O primeiro deles é o SOA, o Start of Authority, que é, na verdade, uma parametrização
para uma determinada zona DNS, né? O que é uma zona? Uma zona é uma região de domínio, né? Que pode incluir subdomínios, dependendo da estrutura, né, que se tem, ou você pode delegar esse subdomínio para um outro servidor DNS. Então, essa dinâmica toda a gente discutiu aí exaustivamente em sala de aula, né? Então, eu espero que vocês estejam aí bem tranquilos com relação a isso. Um dos parâmetros mais importantes que nós encontramos dentro do Resource Record SOA é o time to live, que é o tempo de vida de uma resolução. Ou seja, quando você obtém uma resolução, essa resolução ela permanecerá válida por um tempo que é definido pelo servidor DNS, e não por você localmente. Certo? Fizemos também vários exercícios em sala de aula, onde eu mostrei que esse valor ele vai sendo decrementado ao longo do tempo, ele vai reduzindo, né, até ficar zero quando a resolução desaparece da sua cache. Certo? Bom, o segundo Resource Record importante é o Resource Record A, né? E nós temos um outro que ele não mostra na tela, né, nesse quadro, mas é o AAAA, ou seja, o A 4 vezes. O A, no caso, é um registro de 32 bits inteiro, onde eu armazeno o endereço IP V4 de um determinado domínio ou de um determinado host. Tá? Perdão, domínio não, de um host, a ideia é essa, tá certo? E o AAA, um endereço de 128 bits, que no caso seria o endereço IPv6 de um determinado host. Essa é a funcionalidade mais conhecida do DNS, fazer a obtenção dos endereços IP a partir das URLs, a partir dos nomes, né? Porque todos os cabeçalhos da arquitetura internet, TCP/IP, usam endereços IP e não nomes. Então isso tem que ser resolvido, conforme nós vamos ver mais adiante na figura aqui do passo a passo da navegação web. Tá? O MX significa Mail Exchange, né? Ele identifica não apenas qual é o responsável pelo correio eletrônico daquele domínio, mas também qual é a prioridade dele, né? Através de uma tag numérica que a gente coloca, né? 10, 20, 30. Se eu colocar a mesma tag para duas entradas, eu faço o balanceamento de carga. Minha prioridade é idêntica nos dois. Né? Se eu coloco sempre um maior do que outro, o que eu estou, na verdade, fazendo é criar um mecanismo recursivo. Em caso de sobrecarga, em caso de queda, né, do principal, o segundo seria acionado, tá certo? Bom, o NS é o name server, ou seja, identifica, né, qual é o servidor, qual é o recurso onde eu tenho a administração, né, da zona, né, o servidor de nome, o servidor DNS de uma determinada zona. Né? Isso é muito importante, esse NS, porque ele permite uma descentralização, né, do controle dos domínios, tá ok? Eles são registrados em entidades, né, que são oficiais, como Internic, e naturalmente eu posso ter, se eu quiser, para o meu domínio que eu contratei lá, fredsauer.com.br, eu posso ter um servidor DNS na minha casa, tá certo? Basta que eu peça, basta que eu solicite uma transferência de zona, aonde o meu provedor vai pegar e vai passar isso para o meu servidor DNS, vai indicar que eu tenho um servidor DNS que responde pela minha própria zona. Tá certo? Claro que isso aí demanda esforço de administração e tudo mais, e aí a gente precisa tomar uma decisão equilibrada, né, sobre o que fazer com relação a isso. Tá bom? CNAME, importantíssimo também, né? Principalmente em dias de muita virtualização e tudo mais, é muito comum a gente colocar vários serviços em um único hardware. Né? Mas é importante que eu dê nomes que são identificadores de qual serviço que eu quero acessar, como, por exemplo, serviço web, né, que é feito através da porta 80, vamos lá, o serviço FTP, que é feito inicialmente a partir da porta 21, que é a porta de controle, por onde eu peço a conexão, tá certo? E, digamos, um serviço SMTP, serviço de correio eletrônico, feito na porta 25. Tá? Eu posso botar esses três serviços num único hardware, numa única máquina, simplesmente usando a tag CNAME, ou seja, identificando com os prefixos www, FTP e SMTP, respectivamente, né, os serviços web, FTP e
de correio eletrônico, tá certo? Então, para isso eu uso o Resource Record CNAME. O PTR, ponteiro para reverso, ele é importantíssimo porque ele hoje em dia vem sendo usado aí para combater o spam, né? Porque você faz uma resolução reversa, você pega o IP da onde você recebeu uma mensagem, por exemplo, de correio eletrônico e faz a consulta. Né? Claro que isso não manualmente, né? Isso é feito através de uma aplicação, faz a consulta de qual é o domínio daquele IP, diferentemente do que a gente faz no dia a dia, né? Em busca do Resource Record A, tá? Ou A no caso do IPv6. Né? Então o PTR te dá o inverso. Então possibilita que você descubra spammers, descubra pessoas que estão espufando, estão se spoofando, né? Não tem esse termo em português, spoofando, se falsificando, né? Fazendo-se passar por outros domínios, tá ok? Os outros eles são intuitivos, né? Hinfo é host description, informações sobre o host, né? Inclusive é pouquíssimo utilizado porque você está dando informação para hackers aí, né? Fazendo identificação de qual é a capacidade computacional do seu hardware, né? E o Resource Record TXT, que é genérico, pode ser usado para qualquer tipo de informação que não é interpretada no contexto do DNS. Também só facilitaria a vida de hackers, ok? Então é pouquíssimo utilizado. Então, os anteriores são importantes, são os que você precisa saber. Bom, a quinta questão, ela aborda o tópico do nosso programa de ensino HTTP e dentro dele especificamente dos cookies, né? Os cookies hoje eles são usados por quase qualquer servidor web com, digamos, a pretensa utilidade de facilitar a sua experiência de navegação, ou seja, oferecer para você um conteúdo baseado nas últimas oportunidades de navegação que você tive. Por exemplo, o eBay. O eBay é um dos sites onde você usa cookies. Se você entrar no eBay e você fizer pesquisa, digamos, sobre smartwatch, né, esses relógios inteligentes, a próxima vez que você entrar no eBay, você pode levar 2 meses, 3 meses, pode levar um tempão, ele inevitavelmente vai te apresentar uma página de entrada com sugestões de smartwatches. Né? Isso é muito usado por lojas de comércio eletrônico. E se eles usam isso é porque funciona, porque na prática tem muita gente que, naturalmente, por olhar aquilo, lembra de um desejo que já teve no passado e acaba eventualmente fazendo a compra. Tá certo? Isso também é utilizado para manter conteúdo de carrinho virtual, né? Carrinho de compras. É usado, por exemplo, em bancos para poder mostrar para você sempre as transações que você mais tem o hábito de usar, como, por exemplo, extratos ou transferências, coisa parecida. Tá certo? Eu, por exemplo, só entro em banco para pagar conta e fazer TED. TED Doc. Então, o que acontece? Eu entro nos meus bancos, as 2 transações já estão lá em primeiro lugar na minha lista de possíveis transações. Ok? Então essa figura aí ela mostra a dinâmica dos cookies, né? Toda vez que um cliente ele vai acessar pela primeira vez um servidor, né? Ele não vai apresentar nenhum cookie, ele simplesmente vai fazer a mensagem GET, né? Vai usar o método GET, vai identificar qual é a URL, né? E qual é a versão do HTTP, que a gente vai falar sobre isso na próxima questão. O servidor, por sua vez, né? Como não teve nenhum cookie identificado, tá certo? Por isso que se você limpar os cookies sempre, ele vai toda vez botar um cookie novo na sua máquina, não tem problema nenhum. Se você limpar esse cookie, toda vez que você entrar, você vai ter um ambiente cru, um ambiente não personalizado para você. Bom, então o servidor faz o quê? Como é a primeira vez que ele tem esse acesso, ou o cookie foi limpo, né? O servidor então deposita um cookie, um arquivo de texto aonde ele tem um identificador da sessão. Por exemplo, está aqui, ó, Session ID 12345. Então, nas próximas navegações que você fizer para esse mesmo servidor, principalmente nessa mesma sessão, ele vai usar o mesmo Session ID, por exemplo, né, isso é muito comum no Facebook, né, para evitar que você tenha que digitar novamente login e senha. Né? É bom por um lado e ruim por outro, né? Pelo lado da segurança não é lá muito bom, tá certo? Muito positivo, mas dá uma comodidade e esse é o que é o verdadeiro, digamos, mote, né? A verdadeira justificativa para o uso de cookies, certo? Bom, vamos entender agora, né, as diferenças entre as versões 1.0 e 1.1 do HTTP.
certo? Versões 1.0 e 1.1 são versões que dizem respeito a umas diferenças muito agressivas que foram feitas entre o HTTP, digamos, do passado, né, aquele HTTP voltado para o ambiente hipertexto, para a realidade que nós temos hoje, que é toda de web services, né, que é de conectividade global, conectividade total, conectividade 24 horas por dia, 7 dias por semana. O HTTP 1.0 ele é chamado de não persistente. Por que não persistente? Porque as conexões elas são abertas para você trazer um conteúdo específico que é declarado na mensagem GET e, independentemente do que há nesse conteúdo, a conexão é imediatamente encerrada. Tão logo o seu browser comece a processar o arquivo HTML, naturalmente vai encontrar outros objetos, e esses objetos eles vão demandar uma nova abertura de conexão, um novo pedido de download de conteúdo e um novo encerramento de conexão. Obviamente, no cenário atual, em que as páginas elas são todas cheias de links para outros objetos, eventualmente inclusive externos, né, em outros servidores, essa versão de 1.0 ela não era mais praticável, então foi lançada a versão 1.1, que é a versão persistente. A principal diferença entre as versões 1.0 e 1.1 é essa, que na versão 1.1, ao invés de eu abrir, trazer o objeto e encerrar, essa conexão é mantida aberta para que durante o processamento do HTML, do código da página principal, os objetos que vierem surgindo possam usufruir de uma conexão que já estava estabelecida. Tá certo isso? Então a diferença é absurda, porque o tempo de handshake, né, do pedido de conexão, é um tempo grande, provoca lag na comunicação. Bom, o HTTP 1.1 ele ainda se subdivide em pipeline ou sequencial, né? Então vamos ver aqui como é que ele funciona, tá certo? O primeiro que você está vendo lá é o HTTP não persistente, tá certo? Uma conexão é estabelecida, traz-se um objeto, que está ali representado por um segmento de cor cinza, né? E ele encerra a conexão. Começa a processar o código HTML, verifica que tem um objeto, estabelece uma nova conexão, está trazendo ali agora o objeto azul, encerra a conexão, continua processando o documento, enfim. Então observa que o tempo é bastante prolongado. No caso do HTTP 1.1 persistente, certo? No caso persistente sequencial, é o segundo desenho. Então, o que acontece? Eu vou fazer o estabelecimento de uma única conexão, vou trazer o meu objeto principal, vou processar o objeto principal. Quando encontrar um objeto qualquer, eu faço o quê? Peço esse objeto através da conexão que está aberta e aguardo a busca desse objeto para continuar o meu processamento do código HTML. Então é aquele efeito cortininha, né? Quando a página ela vai aparecendo de cima para baixo, vocês todos pegaram isso, não é coisa tão antiga. Tá legal? Já no HTTP 1.1, HTTP persistente pipeline, o que é que eu tenho? Eu tenho a possibilidade de estabelecer a conexão, trazer o objeto e já iniciar o processamento dele, inclusive enquanto ele está sendo trazido, tá certo? E os objetos que porventura forem aparecendo, como o caso ali, o segmento azul, o segmento vermelho, eles vão sendo trazidos, né? Tão logo as conexões estejam, ou no caso a conexão, né, esteja disponível. A Google percebeu nisso uma oportunidade de desenvolver um browser muito rápido. E aí desenvolveu o Chrome, que faz a seguinte maracutaia. Ao invés de abrir só uma conexão, ele abre 5 conexões para cada aba, certo? E aí, como você tem mais conexões, os objetos eles vão sendo alternativamente trazidos por essas várias conexões. Então, a navegação do Chrome é inevitavelmente muito mais rápida do que a dos outros browsers, porque ela opta, no default, pela comunicação em HTTP 1.1 na modalidade pipeline. E com isso, claro, tem um ganho absurdo de desempenho. No entanto, é um consumidor voraz de memória e de CPU, tá certo? Bom, sétima questão, ela diz respeito ao FTP. FTP é um protocolo muito simples, um protocolo um dos mais antigos da arquitetura TCP/IP,
aonde nós temos a peculiaridade de ser o único protocolo que usa duas conexões, uma conexão de controle e uma conexão de dados. A conexão de controle ela fica permanentemente aberta enquanto a sessão está estabelecida. E essa sessão ela é estabelecida de uma forma explícita. Ou seja, você precisa digitar um nome e uma senha. Quando você está fazendo isso através de aplicação ou através da web, ele preenche esses campos, né, de login e senha com identificadores padrão. Né? O e-mail, a senha, normalmente ele coloca um e-mail genérico, e o login pode ser FTP ou Anonymous, alguma coisa assim. Mas é necessária essa identificação, ela é absolutamente fundamental. E ao final da sessão, você é obrigado lá a digitar o bye, né? De bye-bye, de tchau, até logo, né? Quando você encerra a conexão. Então a conexão de controle, ela fica permanentemente aberta. E a conexão de dados é necessariamente não persistente, a exemplo do HTTP 1.0, ou seja, toda vez que você precisar trazer algum arquivo lá do servidor FTP, ele vai abrir uma conexão, vai trazer o arquivo e vai encerrar essa conexão. É claro que eu posso usar o mget, né, o multiple get, onde eu coloco vários arquivos enfileirados para serem trazidos por uma única conexão. Mas, para isso, eu vou ter que explicitamente listar todos os arquivos que eu quero trazer, diferentemente da navegação web persistente, onde a conexão fica aberta em background, independentemente daquilo que eu estou clicando ou digitando na minha tela. Tá ok? Então vamos ver aqui as figuras para explicar. Eu tenho lá um FTP server, né? Como vocês podem ver, identificado lá pelas portas 20, que é a porta de dados, e a porta 21, que é a porta de controle, né? Eles chamam ali de porta de comando, e o FTP client, que usa portas altas sequenciais, como vocês estão vendo ali, 5150, no caso da conexão com a porta de controle, 21, que vai permanecer aberta durante toda a comunicação, e a porta 5151, que é utilizada para receber dados. Né? É claro que esse modelo que eu estou mostrando para vocês, que é o modelo tradicional, o modelo padrão do FTP, ele traz problemas seríssimos de segurança. Porque imagina, você está ali aceitando, admitindo a hipótese de uma máquina externa, no caso o servidor FTP, abrir uma conexão com o host que está dentro de uma rede eventualmente privada, dentro de uma corporação, dentro de um banco, dentro de uma área, por exemplo, estratégica, que tem informações extremamente valiosas. Tá? Então é óbvio que o firewall, de uma maneira geral, vai bloquear pedidos de conexão de fora para dentro, no caso, para conexões de dados. Então, para isso, existe o que a gente chama de FTP passivo, aonde, ao precisar de um dado, né, de precisar de trazer alguma coisa, o cliente FTP ele vai dizer para o servidor FTP um número de porta, tá certo? Que vai ser utilizada internamente pelo servidor FTP, tá ok? Para o cliente se conectar, tá certo? Então, o que acontece? O FTP, ao invés do FTP Server pedir a conexão para o FTP Client, o cliente é que vai fazer o pedido para essa porta alta, no caso do servidor FTP, tá ok? E vai trazer os dados, e eles vão ser encerrados. Então, entenderam? Vamos recapitular, né? Que eu falei muitas coisas, pode ter ficado confuso. Tá? No modo ativo, é esse do lado esquerdo, né? Eu teria o servidor FTP abrindo uma conexão com o cliente FTP, né? Ou seja, da internet, do mundo hostil, para uma rede privada, protegida. E isso implica em problemas de segurança. Tá certo? No modo passivo, o servidor FTP vai escolher uma porta alta para atender aquele pedido de transmissão de dados, e o cliente FTP vai fazer o pedido de conexão para o servidor FTP nessa porta alta, não vai ser na porta 20, tá certo? E aí ele vai buscar as informações, os dados, né, sem ter problemas com firewall e nenhum tipo de bloqueio, né? Porque as conexões de dentro para fora são sempre permitidas, desde que naturalmente os protocolos de destino sejam aceitáveis. Tá ok, pessoal? Então é só isso que a gente precisa saber aí de FTP para poder resolver a questão. A oitava questão, ela diz respeito a correio eletrônico. E correio eletrônico se resume a 3 protocolos, SMTP, POP e MAP.
Ocorre que, infelizmente, né, o nosso mundo ele acabou sendo dominado por uma gambiarra, por um bacalhau fabuloso que foi desenvolvido por alguém da área de desenvolvimento chamado webmail. Né? A ideia do webmail é possibilitar que você, através de qualquer dispositivo que tenha um browser, você possa acessar, né, o seu correio eletrônico sem precisar instalar pesados programas, pesadas aplicações de correio eletrônico, né, como Outlook Express e outras ferramentas desse tipo. Então, o que acontece? Né? Primeiro, como é que funciona a dinâmica do correio eletrônico? Tá? Primeiro, o SMTP é um protocolo apenas para enviar e-mail. POP e IMAP são dois protocolos usados apenas para receber, para recuperar e-mail. Na verdade, recuperar é uma palavra melhor, porque as mensagens já estão lá, né, nos servidores POP ou IMAP, certo? E você usa então uma aplicação para ir lá e ler, recuperar, resgatar essa mensagem. No caso do POP, o que você faz é ou tirar uma cópia da mensagem ou tirar a própria mensagem do servidor web. Se você tirar a mensagem inteira e apagar ela do servidor web, você tem o problema, né, de ter mensagens espalhadas pelos vários dispositivos que você usa. Né? Servidor de, ou melhor, smartphone, desktop, o computador da faculdade, o computador do trabalho, enfim. Se você usar o IMAP, você tem uma vantagem, que o IMAP ele permite que você manipule o correio eletrônico lá no próprio servidor. Tá certo? Mas o grande problema é esse que a gente vive, por exemplo, com o Gmail, Hotmail e tudo mais, que rapidamente a gente estoura a capacidade do correio eletrônico e fica sendo pressionado para comprar espaço de armazenamento, né, como forma de possibilitar a manutenção dessa memória, né? Enfim. Então, aqui seguindo o desenho que eu mostrei para vocês, né, no número 1, por exemplo, o e-mail, o cliente, né, ele quer enviar uma mensagem. Então, o que ele faz? Ele pega o seu cliente SMTP, né? O cliente SMTP ele vai se comunicar, tá ali a mensagem número 2, com o servidor SMTP. Haverá um handshake, onde o cliente SMTP ele vai se identificar através da sua caixa postal, né, através do seu login, e a sua senha, né? Como todos nós fazemos, como estando acessando e-mail. O SMTP Server, então, ele vai responder para você, dizendo se a autenticação foi bem sucedida ou não, tá legal? E vai fazer o papel, né, de proxy para você, ou seja, ele vai receber a sua mensagem e vai se comunicar com o servidor SMTP do destino para poder fazer a transmissão chegar lá no seu destino final. Isso tudo é muito rápido, né? Inclusive é muito comum você no teu cliente manda mensagem e em poucos segundos já recebe a informação de que a caixa postal destino não existe, ou que o usuário está com a cota excedida, enfim, qualquer tipo de mensagem de erro que eventualmente aconteça. Tá? Agora, suponhamos que o cliente ele quer ler a mensagem. Então, o que ele vai fazer? Ele não vai usar mais o cliente SMTP, ele vai usar o cliente POP ou IMAP. O desenho da figura está dizendo, está ilustrando o uso do POP. Né? No caso do POP, como eu já falei, ou ele vai copiar a mensagem ou vai tirar a mensagem do servidor. Não existe a possibilidade de você manipular a mensagem no próprio servidor, como é o caso do IMAP. Né? No IMAP, que é a porta 143, né, do TCP/IP, né, diferentemente lá do POP, que é a porta 110, ele tem um serviço completamente diferente. Então você manipula a mensagem, inclusive envia a mensagem, o servidor IMAP se comunica com a SMTP e envia a mensagem para você diretamente do servidor IMAP. Tá certo? Então essa é basicamente a funcionalidade do correio eletrônico. Tá? Agora o webmail. O webmail, essa gambiarra maravilhosa aí que foi desenvolvida pelo pessoal da área de desenvolvimento, faz o quê? Te isenta da necessidade de você ter um cliente de correio eletrônico. Na verdade, não seria um cliente, né? Você teria que ter um cliente SMTP e um cliente POP/IMAP, né? Dependendo da sua opção em termos de tipo de caixa postal, certo? Então, o que vai acontecer? Bom, o seu terminal, o seu host, ele vai, através de um web browser, acessar um servidor web. E toda a comunicação vai ser feita em HTTP ou HTTPS, preferencialmente, né? Criptografado e autenticado. Então, esse servidor é um servidor web.
como vocês estão vendo lá, Apache, PHP 4, Postgre, enfim, eu tenho um servidor web. E este servidor web ele está acoplado a um servidor SMTP/POP/IMAP, né, que é acessado internamente pelo servidor web. Então é como se fosse uma casca. A gente só usa HTTP para se comunicar com servidor web do correio eletrônico e ele se preocupa, ele se ocupa em fazer todo o trâmite das mensagens. E você estava acreditando que realmente a sua mensagem do Gmail ficava criptografada, né, até o final. Não fica, não. Fica só até o servidor web do Google. Chega lá, naturalmente, ela vai para um Big Data, onde ela é processada, onde eles vão procurar lá palavras de cunho terrorista, palavras ofensivas para o governo dos Estados Unidos e tudo mais aquilo que a NSA já combinou com o pessoal do Google. Não só do Google, mas também da Microsoft, da Oracle e de todas as outras que você já conhece. Tá certo? Então, como a figura mostra, toda a comunicação SMTP, POP ou IMAP seria feita então por essa box que está acoplada ao servidor web e que nós não temos o mínimo controle dela. Tá certo? É tudo absolutamente transparente para nós. Mas que é bom, né? A gente tem uma facilidade e hoje em dia todo mundo usa webmail. Agora, não é nem um pouco seguro, tá ok? Bom, agora vamos falar das nossas questões discursivas. As questões discursivas, é claro, elas precisam ser valorizadas porque cada uma delas vale 1,8 pontos, tá? Então você tem 3,6 pontos aí só de questão discursiva. Então se você perde as duas discursivas, se você não faz as duas discursivas, né, você tem que pelo menos tentar fazer, escrever alguma coisa. Eu sempre considero algo que você escreva desde que esteja alinhado, né, com a resposta desejada. Você não vai tirar uma nota muito abaixo da nossa média. Então, é claro que as discursivas elas devem ser valorizadas e devem ser priorizadas na resolução da nossa prova. Tá ok? Bom, então a questão número 9 é muito fácil, muito simples. Eu dou um cenário para vocês e peço para você escolher o tipo de transporte, se ele vai ser orientado ou não à conexão. Já tínhamos discutido isso lá no começo da revisão, né? E vamos aqui começar pelo fim, né? Quem são os protocolos que me oferecem um transporte orientado ou não orientado à conexão? Orientado à conexão é o TCP, não orientado à conexão é o UDP. Tá? Então, resumo da história, o TCP é confiável, o UDP não. O que significa isso? Significa que, no caso do TCP, existe um controle de todas as mensagens que estão sendo enviadas, através do quê? De um controle de sequência, né? Um número de sequência, que não existe no UDP, tá certo? E um reconhecimento dos segmentos recebidos e numerados, né? De forma que no TCP, qualquer segmento perdido pode ser identificado e pode ser retransmitido sem nenhuma dificuldade, certo? Agora, o uso do TCP implica em lag, implica em latência. Você ganha confiabilidade, mas perde latência. E essa é que deve ser a sua métrica de escolha, sem sombra de dúvida, ok? Bom, aqui nós temos um passo a passo, né, do uso do TCP, né, no caso, os sockets, né, TCP e IP, e o uso do UDP, que também é socket, né, também vai com IP, mas é claro que tem muito menos facilidade do que o caso do TCP, né? Então, no caso do TCP, eu tenho um protocolo, né, orientado à conexão, ou seja, eu tenho um estabelecimento de conexão onde recursos são garantidos, são assegurados para aquela comunicação, no origem e no destino, o que não quer dizer que existam recursos garantidos na rede, tá, pessoal? Eu posso ter, por exemplo, uma redução da janela de transmissão por conta de eventuais perdas de segmento na comunicação, ou seja, na rede. Tá certo? O UDP é um protocolo sem conexão, os pacotes são enviados individualmente, como se cada um tivesse uma vida própria, né? E não há reconhecimento ao serem recebidos esses pacotes. A unidade de dados do TCP é chamada de segmento da mensagem. Por quê? Porque o TCP segmenta as mensagens. Se as mensagens elas tiverem um tamanho maior do que o permitido na rede, elas devem ser segmentadas. E só quem segmenta é o TCP. Sabe o que significa isso? Que se por um acaso eu tiver uma mensagem, o meu protocolo ele for, protocolo de aplicação, ele for baseado em UDP, como é o caso do DNS, e a minha mensagem ela for maior do que o tamanho permitido pela rede, a aplicação usará o TCP.
não é exigido o uso do UDP, é o contrário. O que é exigido é o uso do TCP para alguns protocolos, como HTTP, como SMTP, como IMAP, como POP, que eu acabei de falar, que são protocolos de transferência de texto. Então, naturalmente, eles são obrigatoriamente baseados em TCP e não em UDP. Certo? Com relação à confiabilidade, o TCP ele tem todo um controle de confiabilidade para todo o fluxo, certo? Enquanto o UDP apenas faz uma verificação de integridade com o checksum, sem nenhum tipo de opção de recuperação. Esse quadro está muito bom, ele resolve duas questões da prova para vocês. Tá legal? Bom, ordenamento de pacotes, né, de segmentos no caso, os segmentos TCP são enviados em ordem e, quando são recebidos, são reordenados pela entidade de destino, certo? E o UDP não tem nenhum tipo de sequência. Então, se eu precisar identificar a eventual entrega de segmentos, de datagramas fora da ordem, eu preciso usar protocolos auxiliares, como é o caso do RTP, que nós vamos aprender mais adiante. Tá certo? Métodos de recuperação, no TCP é apenas o reenvio, e no UDP não há recuperação de pacotes perdidos. Que tipo de aplicação usa o TCP, então? Aplicações onde eu tenho demanda de alta confiabilidade, né, e não tenho problemas de tempo de transmissão, certo? Como é o caso de navegação web, transferência de arquivos e correio eletrônico. Enquanto isso, quais são as aplicações que eu uso o UDP? Quando eu tenho requisitos temporais, como, por exemplo, streaming em tempo real, caso do VoIP, né? Voice over IP, transmissão em multicast, tá certo? Jogos online, streaming de vídeo, IPTV, enfim, todas aquelas aplicações onde eu não posso ter lag, não posso ter congelamento, paralisação por conta de pedidos de retransmissão. Tá certo isso? Bom, então isso aí é basicamente o que vocês precisam saber para poder resolver a nossa questão discursiva, a 9ª questão. A 10ª questão, ela é um pouquinho mais elaborada, né? Eu vou sugerir a vocês, inclusive, que resolvam essa questão ao invés de escrever, né? Fazendo um desenho e numerando, né? Para facilitar, inclusive, a correção. Tá? Aliás, eu esqueci de falar. Como é que eu corrijo questão discursiva, tá, pessoal? Vocês vão ver pelo gabarito, que eu também vou gravar, né? Eu coloco alguns requisitos. Bom, o cara, para acertar a questão toda, ele tem que falar isso, isso e isso. Eu vou estabelecer alguns requisitos. Você pode escrever um livro, um testamento, fazer uma dissertação maravilhosa. Se você não falar esses 3 itens, eu não vou lhe dar a pontuação. Tá legal? Então é assim, a questão ela vale 1,8. Então você vai ter 3 tópicos em cada questão, cada um valendo 6 décimos, né? Então a sua prova, a sua questão discursiva, ela vai poder ter 0, 0,6, 1,2 ou 1,8 pontos. Tá certo isso? Então é assim que a gente vai fazer. Então escrevam bastante, tudo que vocês lembrarem, porque eu vou fazer uma correção baseada em busca dos assuntos mais importantes de cada elemento, né, do nosso programa de ensino. Então a 10ª questão ela fala sobre cache web, né? Primeiro, a dinâmica da navegação web. Então, como é que funciona a navegação web? Primeiro que quando você digita uma URL, né, a URL ela não me dá as informações que eu preciso para poder montar o meu pacote IP. Para eu montar o pacote IP, eu preciso ter o endereço IP do destino final, do host de destino final, ou seja, o host onde está hospedado a página que eu desejo. Então, eu vou usar o protocolo DNS, como vocês estão vendo aí nessa figura lá no início. Um DNS request respondido por um servidor DNS ou uma cache DNS no meio do caminho, pode ser inclusive na cache local, tá certo? Tão logo a resolução DNS ocorre, o próximo passo é o estabelecimento de uma conexão HTTP. Vamos considerar que a nossa comunicação ela é persistente, então eu só preciso de uma conexão, né, através dessas 3 mensagens, sim, sim, ACK, ACK. Mostrei isso dezenas de vezes para vocês em sala de aula, usando inclusive o Wireshark, tá certo? E só depois que a conexão é estabelecida é que eu vou começar a mandar mensagens, né, métodos para o servidor web, como por exemplo o método GET, né, para obter uma página, o método PUT, para eu colocar conteúdo, uma página, né, no servidor web, o método POST, para eu colocar informações dentro de um formulário, tá certo? Enfim, os vários métodos
HTTP que nós temos, tá certo? Então, usando a conexão que já está estabelecida, né, o meu conteúdo HTML é trazido, ele é totalmente processado dentro do contexto local, até que, uma vez não necessitando mais, não desejando mais nenhum objeto, essa conexão ela pode vir a ser finalizada. No caso do HTTP persistente, você não vai ter um procedimento explícito, né, de pedido de conexão, ela vai ser desconectada à revelia por conta da falta dos keep alives, né, as mensagens de manutenção da conexão. Tá ok? Bom, agora vamos ver a questão do uso das caches, né? Imaginemos a situação onde você vai fazer a busca de um conteúdo, de um artigo científico, né? Que a gente chama de periódico, tá certo? Então, por exemplo, se eu for fazer essa procura, a primeira coisa que a gente vai ver é se dentro da própria cache do nosso browser a gente já não tem esse documento, esse periódico. Tá? Então, se eu clicar lá no objeto, ele já estiver presente e estiver com a sua validade de cache ainda dentro do horário, ela vai ser utilizada, independentemente de qualquer coisa. Tá? Por isso, daí a importância de, se você quer garantir que você está com a informação mais importante, você usar o F5, Ctrl F5, né? Que são opções para você buscar, bypassar as caches e buscar o recurso lá no seu repositório principal. A segunda opção com o uso da cache é aquela onde eu tenho no meu provedor, ou eu tenho um proxy web, que é muito comum. Na Unicarioca, por exemplo, nós temos o nosso proxy, sabemos disso, ele é explícito, né? Não é um proxy transparente, um proxy oculto, né? Ele é absolutamente explícito. Então, digamos que nós não tenhamos uma página válida na cache do próprio browser. Então, o que ele faz? Ele vai até o provedor. E se o provedor tiver uma página válida, né, ele já responde para você. Tudo isso é fundamental para você desafogar a web. Você não ficar usando a web para buscar a página que você já tem em cache. Certo? E a terceira opção seria aquela, digamos, onde você não tem a página na cache do browser, não tem a página na cache do proxy, então você vai lá no servidor web buscar, tá certo? Lembrando que, e isso vocês têm que dizer na resposta de vocês, vai ser um dos requisitos, né, para pontuação, para ganhar os 6 décimos, é que quando isso acontece, né, a página vai sendo armazenada nas caches, tanto do proxy quanto do teu provedor, tá certo? E principalmente do teu browser, né? Para que você, numa nova requisição, não faça pedidos desnecessários. Tá ok, pessoal? E aqui, continuando, né? Essa questão é mais elaborada, vamos falar do if modified since, que é o teste que nós fazemos para saber se, apesar de eu ter uma página que já está expirada, que já passou da sua validade, ela foi modificada pelo servidor. E aí, consequentemente, eu posso usar a que está em cache. Né? Então, como é que funciona o if modified since? É muito simples. Né? O cliente ele vai mandar uma mensagem de get condicional. Tá ali, ó. If modified since e a data. Né? Na verdade, não é a data. A gente já falou sobre isso em sala de aula. É um número de série composto, né, do ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, enfim. Tá certo? E, no caso, o servidor, caso ele tenha na sua cache, né, no seu conteúdo principal, uma página que é rigorosamente a mesma, ou seja, que está com aquele mesmo número de série, ele vai responder com a mensagem 304 not modified. E aí você vai usar a que está em cache, tá certo? É claro que você vai fazer isso tantas vezes quantas forem necessárias após a validade da cache. Então, com certeza, você tem muitas páginas na cache do seu browser em que essa opção if modified since é utilizada. Por exemplo, da minha página. É muito comum os alunos reclamarem. Eu falo, pessoal, eu botei lá um material atualizado, coloquei lá alguma coisa no fredsauer.com.br, aí o aluno entra e diz, não, professor, está lá ainda o antigo. Se você desse F5 ou Ctrl F5, você teria um acesso e buscaria uma página mais recente, tá ok?
O tempo de validade das minhas páginas é muito longo porque eu realmente mexo pouco no meu repositório, ok? Bom, a outra opção é que eu tenho uma página em cache, tá lá, if modified since, tá? Mas o servidor, ele tem uma página mais antiga. Desculpa, mais recente, né? Tá lá, date 2. Então, o que que ele faz? Ele manda essa página mais nova, ela vem mais nova, substitui a antiga, né? E aí você ganha um novo identificador para ser usado nas próximas requisições if modified since. Tá certo, pessoal? Isso também surgiu apenas a partir do HTTP 1.1, não existia no HTTP 1.0. Tá bom, pessoal? Então, agora está na mão de vocês, é só vocês pegarem essa revisão, que foi feita com muito carinho, né? E estudarem bastante e garantirem uma nota na nossa V1 que nos dê tranquilidade, né, para fazer uma V2 aí só buscando um CR mais alto, um CR melhor. Tá ok? Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula. Grande abraço.